Salve, irmão, louvado seja Jesus, amém? Amém! Graças a Deus por esta rica responsabilidade, que nós temos. Estamos aqui mais uma vez com os irmãos. Estive aqui uma vez louvando, vim aqui louvar os irmãos, cantamos, exaltamos o nome do Senhor. E quando o Luciano falou comigo, eu falei que eu ia orar, porque eu já andei muito por São Paulo, Osasco, Paraguai, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Minas Gerais, fui missionário por muitos anos. Mas chega um momento que a gente para num lugar, e eu gosto do trabalho com ensino, sou muito daquela pregação, gosto mais de ser professor, E sou levita também, gosto de cantar. Mas eu tenho uma sensibilidade em perceber, uma percepção por onde o Espírito Santo ele quer caminhar. E quando eu cheguei aqui, que eu dobrei meu joelho, na oração da irmã, ela pedia muito ao Espírito Santo que tomasse a direção de tudo. Tudo ela exaltava bastante o Espírito e dava liberdade para ele operar neste lugar. Nós precisamos prestar atenção para onde o Espírito quer levar o culto, para que a gente possa não ir para um outro lado, mas ir pela direção do que ele quer levar. E eu tenho aqui um versículo para ler com os irmãos. Vou ler apenas 2 versículos. Nós vamos estar caminhando por esse caminho que eu gosto, de falar do Espírito Santo, que é uma pessoa que eu ando com ele, convivo com ele, e tudo que vou fazer eu peço que ele vá na minha frente, porque ele é aquele que é o nosso Consolador, é aquele que nos dirige e nos diz acerca de tudo que temos que fazer. Ele vos dirá acerca de tudo que temos que fazer. E também, 1 João capítulo 2, versículo 20, que diz: vós tendes a unção. Esta unção é a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Ao qual vos diz também tudo que tem de fazer. Ele fala: vocês não têm que aprender com ninguém, vocês não têm que estar ouvindo ninguém, vocês têm que estar ouvindo a unção, o Espírito Santo. E quando eu abri meus joelhos, eu estou ouvindo na oração: o Espírito Santo tem ousadia, tem a primazia de operar neste lugar. Então isso é importante para nossas vidas. Então vamos estar lendo aqui João capítulo 7, no versículo 37, 38, e a partir daí nós vamos dar continuidade, Vou estar louvando um hino que também fala dentro disso. E é uma área que eu gosto de falar, é onde os religiosos que vêm feito uns robôs, cheio de Bíblia na cabeça, porque a inteligência artificial ela responde tudo para você, E aquelas pessoas que são robôs, que respondem 1000 versículos na cabeça, mas quando você entra para falar do Espírito e com o Espírito, tudo muda. É verdade, é verdade. Então ser dirigido pelo Espírito não é ser um robô, mas ser unido com Ele, aleluia, envolvido no seu ensinamento. Mas assim, deixa eu colocar o carro. Versículo 37, o tema aqui é: Jesus é a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus, ensinando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Isto disse com certeza ao Espírito que fariam, e que ainda não tinha vindo. Amém, irmãos? Todos os irmãos acompanham isso aqui, que eu estou sendo meu óculos aqui. Amém? Espírito Santo de Deus, tem a primazia de continuar operando neste lugar, fazendo a tua vontade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos poder sentar? Eu pedi aos irmãos para nós cantar um hino aqui, e nós não estaremos dando continuidade, né? A unção operar. Por isso não pode ficar muito agitada nem ansiosa, mas lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mi maior. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma profetizar, tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo tudo é cura para tua vida, é cura para tua alma. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo tudo descerá sobre você, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o milagre acontece. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o Espírito Santo te envolve, a palavra vem, filha. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, essa festa, uma festa maravilhosa. Logo no começo, Jesus, ele ia em oculto. E os irmãos de Jesus falavam: por que tu não fala logo abertamente quem tu é? Então, Jesus ia meio afastado, porque é momento, irmãos, que nós não podemos ser afoitos porque estamos cheios do poder de Deus, cheios da unção, porque Deus é com a gente, porque nós somos ungidos. É um momento que nós devemos nos poupar, economizar energia, ter cuidado com a nossa vida, não tentar a Deus, porque se Jesus ele vai fazendo tudo que vinha na cabeça dele, sem essa direção do Espírito, ele morre antes do tempo. Então você tem que ter equilíbrio, andar no Espírito, é ter sabedoria, é saber o momento certo para cada das coisas. Quando chegar o momento, agora eu estou embriagado, aconteça o que acontecer. Se tiver que morrer por si, eu vou. Se tiver, chegou a hora. E quando chega nesta hora, Jesus se coloca no meio da festa, no centro. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Ele estava falando do Espírito Santo que ainda não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado e ainda não tinha ressuscitado, né, para nos dar esta grande vitória. Antes desta ressurreição, você não vê no Antigo Testamento ninguém falar em demônios, falar em diabo, né? Mas quando Jesus aparece, você vê os demônios se manifestando, né? Jesus colocando eles em cadeias, Jesus aprisionando, amarrando, dando ordem. Mas antes, porque antes também, da ressurreição de Jesus também, nós não vimos tantos milagres como nós vemos desde a partir da ressurreição de Jesus.
como nós vemos até hoje. Mas antes, tinha lá o milagre do machado, vários milagres que Elias também fez, Eliseu, mas isso demorava 100 anos, não sei quantos anos, né, para acontecer o milagre. Hoje aqui já está acontecendo o milagre. Glória a Deus. Eu já sou um milagre, você é um milagre. E os irmãos também podem reparar que mesmo Jesus, né, ele ressuscitou Lázaro, teve alguns milagres, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado e nem tinha sido ressuscitado para dar essa vitória que nós temos hoje. Então Jesus ressuscitou algumas pessoas ali, só pouco. Mas quando ele ressuscita, ele diz: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Ele ressuscita. A Bíblia diz que milhares de pessoas, não fala assim milhares, mas era multidão de pessoas, ressuscitaram e entraram na cidade santa, literalmente. Então, na sua ressurreição, ele faz muito mais milagre de ressurreição do que mesmo quando ele estava, porque ele estava limitado. Então, quando ele dizia assim, às vezes havia até ciúme entre os discípulos, entre as pessoas, porque Jesus, entre os 12, quando ele estava na casa de João, não podia estar na casa de Pedro, porque ele estava limitado, porque ele estava no humano. Mesmo sendo Deus, ele se fez em carne e habitou em nosso meio. Vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele não podia estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo. Por isso havia uma necessidade, ele já estava falando aqui, né? Quem crê em mim, rios de água viva fluirão. Ele está falando do Espírito Santo que havia de vir. Porque essa limitação dele, né, ela não seria mais igual, porque agora o Espírito Santo passa por parede, está em todos os lugares. Está aqui, está em outra igreja que estiver glorificando agora. Mas o que acontece? Os discípulos ficaram tristes quando Jesus falou isso. Mestre, tu vai, mestre, todo mundo murcho, todo mundo triste. Mas é necessário que eu vá. Se o grão de trigo caindo na terra, disse Jesus, né, no capítulo 12, 24 de João mesmo aqui, não morrer fica ele só, mas é necessário que eu morra para que eu atraia muitas, o mundo inteiro a mim. Então é necessário que Jesus morresse para que o Consolador viesse, o Espírito agora que ele estava falando. Agora nós vamos entrar em algo aqui muito importante que eu vejo muitos cristãos hoje. Eu mesmo fui um deles também, né? Hoje, graças a Deus, o pessoal ia para o monte, orava, pegava em brasa, levantava quando eu sacudia a areia da minha calça comprida, estava saindo fogo, né? Aquelas coisas azuis, não sei se vocês já tiveram experiência, que a madeira fica azul, aí nós colocamos dentro da água, a hora ela acende. Igual do vagalume que acende assim meio verdeado, nossas calças ficavam assim, as águas ficavam assim também. A gente via todas essas coisas. Mas de vez em quando estava lá na depressão, de vez em quando, qualquer coisa que acontecia com o mundo, que afligia a nossa alma, nós estávamos lá. E às vezes tem muitos crentes que estão assim, né? Porque ele ainda não entendeu desta obra de andar com o Espírito Santo e dessa aliança que nós temos através de Jesus. Porque o que acontece? Nós temos agora a facilidade com essa inteligência artificial, nós temos tudo. Quando eu cheguei aqui neste lugar, esse caminho aqui passava cavalos, vacas, né? E nós passávamos ali pelo ali o campo do feijão e subia para orar, né? Nós não tínhamos toda essa tecnologia falando com a gente quando a gente está dormindo, na cabeça da gente, no cérebro da gente, na consciência da gente, que a gente anda comprando coisa que nem sabe por que comprou, anda fazendo coisa e nem sabe por que fez, anda dirigindo de manhã e nem sabe por que está, né? Mas nós tínhamos, quando tudo aqui era mato, que esses vagalumes estavam, nós tínhamos a voz do Espírito Santo, a voz da unção. E o que é que nós temos que continuar? No Espírito, ouvindo esta voz. Eita, aleluia! Porque você está conversando ali com a pessoa no celular, está ouvindo, no outro dia ele já te apresenta uma coisa para você comprar. Aí você está ouvindo uma coisa aqui, manda uma coisa de lá, eles estão ouvindo você, dia e noite você leva. Irmãos, se você não desligar tudo o sistema para ficar com o Espírito, você vai ser mais um zumbi, mais um robô andando por aí.
E agora já tem até boneca, né, falando. Já tem até gente que você não sabe se é gente ou se é ser humano ou se não é. E a gente também não sabe se as pessoas, como elas estão sendo dirigidas. E hoje aqui neste lugar, andar no Espírito. Quando nós não tínhamos essa tecnologia, quando nós não tínhamos isso tudo, né, como nós andávamos? O Espírito Santo falava, vai para o monte, nós ia lá, o mato acendia, batia no Espírito Santo, línguas estranhas, o barro acendia, passava no meio das vacas, né? Nós não tínhamos um celular falando tudo para a gente, falando, se você comer tomate vai fazer mal para aquilo, se você comer aquilo te salva aqui, se você comer alho serve para isso, olha, se você não sei o que serve para o cabelo, se você fizer assim vai dar dor no pé, se você fizer isso olha a coluna. Não, nós tínhamos o Espírito Santo dirigindo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e não tinha tanta doença. Glória a Deus. E aí, como ele fala lá no 1 João capítulo 2, vós tendes a unção e sabeis tudo. Não é que na minha carne, na minha alma eu sei tudo, mas no Espírito eu sei porque ele se comunica comigo o que eu tenho que fazer, ele diz acerca do que eu tenho que fazer, ele me diz o que eu tenho que fazer, ele me diz por onde eu tenho que andar, ele me diz o que eu tenho que comprar, ele diz o negócio que eu tenho que fazer, ele diz se eu posso assinar aquele documento ou não, ele diz se eu posso negociar, ele diz se eu posso vir aqui ou não. Aleluia. Aí ele diz assim, olha, no versículo 27, permanecei nele, até que ele venha, para que vós não ficais confundidos. Porque o que vai acontecer? O povo de Deus vai ficar confundido com essa coisa. As coisas estão falando com a gente está dentro de casa, é só fazer assim, liga lá e fala com a gente. É só fazer isso que lá, e ouve a nossa voz. Tem momento que o Google está dando glória a Deus dentro do culto, ele está falando, é isso mesmo, está certa essa palavra. Aí o crente dá glória a Deus, aí o celular vai cantar junto, porque eles estão ouvindo lá e respondendo. Se deixar ligado aí, ele vai responder a minha mensagem agora. Aí se você não ficar ligado no Espírito, você vai ter que de vez em quando, meu irmão, desligar esse negócio. E hoje eu quero passar algo para você, para que você possa realizar as obras de Deus e não ser mais um zumbi, mais um robô, mas um guiado pelo sistema desse mundo. Antes de você dormir, 17 minutos antes você tem que entrar em meditação com o Espírito Santo, para o outro dia pegar as coisas na mão do Senhor, com nada ligado. Não adianta você entrar em meditação, sua televisão está ligada, se o rádio está ligado, alguma coisa está ligada. Não, você não pode primeiro falar com o sistema para depois ir dormir. Você tem que falar com o Espírito Santo, ele sempre tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Quando chegar de manhã, não corra primeiro para falar com aquilo lá. Primeiro, mais 17 minutos antes de você pegar nisso. Porque senão você será mais um zumbi. Mais uma pessoa dirigindo para lá, para cá. Nós estávamos aqui, eu gosto de repetir isso, por quê? Porque nós andávamos aqui a pé. Com a touca na cabeça, parecendo os ninjas subindo os montes. E nós não tínhamos isso falando na nossa cabeça. Nós tínhamos ou o inimigo falando diretamente, que às vezes ele coloca pensamentos, etc. Ou nós tínhamos a voz do Espírito Santo. Às vezes nós sabíamos separar, mas agora é tanta coisa na nossa cabeça. E agora como é que vai ficar o povo de Deus se não souber separar isso? Repito para você. Vós tendes a unção, e a unção vos ensina todas as coisas. Permanecei nela, senão você vai ficar confundido. Tem momento que você está indo para a loja, tem momento que você está indo para Guarulhos, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui em Guarulhos, mas eu estou aqui igual um zumbi lá na loja, lá para a irmã, mas esqueceu o horário do culto, esqueceu a consagração. Aí vem outro, não, nós temos que fazer isso amanhã, nós temos que comprar aquilo outro. Aí, pastor, desculpa, deu um branco, eu até esqueci que hoje tinha consagração. Eu até esqueci que hoje era o culto de oração. O que está acontecendo? A nossa mente parece que desaparece os compromissos e nós ficamos perdidos, com a mente perdida. Aí ele está dizendo, olha, permanecei nele até que ele venha, para que você não fique confundido. Mas vamos voltar aqui para o tema da mensagem. Ele estava
aquela festa. A festa era 50 dias. O que acontece? Quando todo mundo está em festa, e vai chegando no final da festa, dá aquela tristeza, vai acabar, porque 50 dias de alegria, né? E Jesus, ele está dizendo assim, com outras palavras, essa alegria, ela vai acabar. Mas aquele que beber desta água, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Isso quer dizer que eu não dependo desse sistema. Daqui a pouco não vai ver mais carro. Eu tive uma visão uma vez que os carros estavam todos espalhados pela rua, achavam um monte de dinheiro, um monte de dólar, um monte de não sei o que lá, e a gente pegava aquele bolo, não tinha como comprar as coisas, porque o dinheiro não valia mais nada, os carros não valiam mais nada. Isso aqui passava cavalo, que era carroça, isso aqui chegava, né? Eu vinha, de vez em quando eu vinha aqui no Madureira, aqui, eu já preguei várias vezes no Madureira, há muitos anos atrás, eles convidavam quando eu morava lá no centro de Guarulhos. Eu chegava aqui e falava assim, que fim de mundo, né? E hoje está assim, e daqui a 5, 10 anos, vai estar passando os trens por cima da nossa cabeça, não vai ter mais carro. E o robô vai trazer o Uber na sua porta. Olha se você não tiver robôzinho nas costas para voar até o seu trabalho. Mas a unção não pode mudar. Porque antes de ter toda essa tecnologia, nós tínhamos uma voz que era mais poderosa do que a voz do ar, a voz da inteligência artificial. Tudo que você quiser agora é só perguntar para ele. Até consulta médica. Não substitua o Espírito Santo. Ninguém é perfeito como ele. E nós precisamos bater essa tecla. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o caminho é esse para nossas vidas. Senão nós vamos ficar perdidos. E assim, mais um perdido no meio da boiada, acompanhando todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, porque eles estão guiando as pessoas. Até pelas luzes estão nos vendo. Você vai no meio, eles estão vendo. Sabe por quê? Porque vai chegar naquele dia, como Daniel estava lá, e viram que Daniel estava adorando. Ele vai saber pela lâmpada, ele vai saber pelo teu celular, por isso que ele vai querer na tua mão. Ou ele vai querer no teu corpo, porque ele vai saber quando você se prostrar, ele vai saber quando você adorar, ele vai saber para onde você está indo, ele vai saber se você foi para a casa de Deus, ele está acompanhando os teus passos. Ele quer a tua mente, porque ele quer o domínio, mas todo domínio pertence a Deus. Por isso ele diz assim, permanecer na unção, e permanecer, senão tu vai ficar confundido. É verdade. Pai, será que eu sou eu mesmo? Ontem eu estava lá pulando, ontem eu estava lá dando glória a Deus, eu estava cantando labareda de fogo e agora eu estou indo para isso aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui na frente dessa vitrina. Parece um zumbi. O meu cartão, misericórdia, toda hora. Eu estou viciado, eu não paro de comprar. O que te faz comprar? É coisa que você não precisa. Alguém está te dirigindo, não é o Espírito Santo? O Espírito Santo faz você ficar cheio de conta? Vai mostrar a tua conta subir. Alguém está te dirigindo a comprar coisa que você nem precisa. Eu tenho certeza que você for na casa das irmãs, na casa dos irmãos agora, eu vou achar sapato que você não usa mais. Eu vou achar sapato que você comprou nem 3 meses, você encostou lá. Achar roupa que está lá, que você tem embora, chega atrasado do culto, que não sabe qual vai pegar. Quem está te dirigindo, igreja? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que nós vamos achar coisa que está jogada lá no canto, né? Pode perceber que quando Deus faz o milagre do pão, ele diz assim, olha, aí sobrou um cara, ele fala assim, olha, né? Não deixa desperdiçar. Eita glória. As bênçãos são bênçãos maravilhosas, mas não é para desperdiçar. E aí o que acontece? Nós somos consumistas. Nós somos consumistas deste mundo. Fora as gororoba, né? A gente tem tudo na geladeira, mas eu quero ir lá gastar mais um pouco, porque o que está me levando a gastar? As propagandas dirigindo a minha mente, os marketing, né? Do subconsciente dirigindo nossos filhos. Eu lembro a época do Ben 10, era chinelo do Ben 10, relógio do Ben 10, a criança do Ben 10, a criança do Homem-Aranha, a criança do Super-Homem. Quem está dirigindo? O bom é o Super-Homem, é o Ben 10. Quem está dirigindo tudo isso? Um
tinha nem lá, pelo menos uma foto do Espírito Santo, tipo assim, para lembrar para a criança que o Espírito Santo ele existe, ele precisa guiar nossas festas, ele precisa guiar nossa vida. Mas não, tem lá o Homem-Aranha, tem lá o Batman, tem lá, e vamos gastar dinheiro com o Batman, vamos gastar dinheiro com aquilo, vamos gastar dinheiro com aquilo, e a gente fica feito em tudo para agradar todo mundo, vamos botar a camisa do time tal, do time B e tal, e eles estão lá, as marcas, né, cada vez mais, os ídolos também crescendo, e nós estamos guiados por quem? Nós estamos guiados por quem? Hoje eu estou com essa roupa aqui, ela tem mais ou menos quase 20 anos. Porque o meu pai, pastor, né, foi um presente que ele me deu. Ele me deu um terno e me deu um colete. Era de outra cor. E eu acostumei. Esse daqui já tem uns 15 para 17 anos. E, tipo assim, claro que a gente nem tudo a gente vai seguir nossos pais. Mas às vezes nós pegamos os bons costumes para nós. Mas aí a tecnologia traz uma porção de coisas loucas e todo mundo vai seguindo. Quem está dirigindo a nossa vida? Hoje o Senhor fala contigo. Por que tu age assim? Quem te move? Outra coisa aqui também, eu tive que fazer uma aliança com Deus. Porque eu ficava muito preocupado o que as pessoas pensavam de mim, o que elas iam ficar tristes, meus colegas iam me abandonar, se meus irmãos iam me abandonar. Então eu tinha aquela necessidade de aprovação dos outros. E quando foi uma vez, eu falei, Senhor, eu quero uma aliança contigo, eu quero a aprovação tua. Se eu tiver no Espírito, a minha consciência está tranquila, eu tenho paz contigo. Porque eu não vou deixar a necessidade de aprovação dos outros me dirigir. Mas o Espírito Santo me dirigir. Na obediência, aqui foi falado, perseverar na obediência, o presbítero falando aqui, servir o Senhor com alegria. Eu tenho que servir, a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor é a nossa força, isso é no Espírito. Essa é a necessidade. Então muitas coisas me guiavam, mas aí o que eu passei, mas como eu faço isso? Agora vamos lá. Tem um momento que o dia todo a sua vida está rodando e a sua alma agitada. Você gasta dinheiro que não precisa, você gasta energia, você come o que não precisa, você não come o que precisa, e a sua vida está rodando. É o momento que Deus... Por que está ansiosa? Para aí. O momento que você para, é o momento desses 17 minutos que você precisa meditar com Deus e pedir ao Espírito Santo, Senhor, guia o meu dia. Toma a minha vida nas tuas mãos. É o momento que ele vai colocar a direção. Ela vai entrar. No outro dia, quando você levantar, não corra para o celular, porque ele está te esperando já lá para te guiar. Você é Espírito Santo, já vai de novo e deixa ele te guiar. Vai ter menos briga, menos depressão, mais saúde, mais problema, menos confusão. E agora, irmão, está terminando meu tempo, eu vou entrar aqui um pouquinho em batalha espiritual, que é a minha área, que eu gosto da aula. Esse dia eu estava vendo um pastor, né, que ele foi pregar em outro estado, Brasília, e quando ele foi pregar, e foi boca de Deus naquele lugar, Deus usou ele muito. Quando ele chegou em casa, o filho dele estava com a boca cortada, que bateu lá no lugar lá na casa dele. Aí ele estava falando, quando a gente vai pregar, nós temos que ter uma cobertura de oração. Porque o inimigo, como eu sou a boca de Deus, ele não podia tocar em mim, tocou na boca do meu filho. Não podia tocar em mim. E outra coisa, quando você vem para dirigir um culto, você fica assim, eu toma esse culto na tua mão, toma esse culto na tua mão e tal. E você esquece que a tua vida, ela não é só uma vida aqui no culto. Ela não é só uma vida aqui no momento que você vai fazer a obra de Deus. A sua vida é no momento que você sai de casa para qualquer lugar. E você vai resolver alguma coisa, você tem que entregar a sua vida e repreender e andar nesta unção. Porque o adversário, ele vai estar lá te esperando. Tudo que você faz, né, é importante. E tem alguém te perseguindo para destruir sua vida. Às vezes a gente vai numa casa orar
né? Acontece, obreiro, chega em casa, começa a brigar com a esposa, não sabe por quê. Porque você foi lá, mexeu, foi tapar uma brecha, você ficou na frente daquela família. Quando você chega em casa, está lá alguma confusão, você não sabe por quê, seu filho está irritado, tacando o copo no chão, a panela caiu, você não sabe por quê, a luz estourou, você não sabe por quê. Porque você precisa de se ungir sua casa, ter proteção, proteger sua família. Porque sua família, eles não têm entendimento, a ver nem crente é. Ele não pode atacar você, vai atacar sua família, vai atacar seu carro, vai atacar sua casa. Você precisa dessa cobertura de andar no Espírito. E aí a gente vê tantas confusões. Algumas pessoas que têm ministério, que pegam muitas batalhas, mas esquecem de cobrir a sua família, de cobrir os seus filhos, porque eles não são cristãos. Eles não podem atacar você. Eles estão aqui vencendo a batalha, está curando, está ganhando algo. Vamos lá na casa dele agora, porque os filhos deles estão tudo lá assistindo isso e aquilo. A gente vai fazer a festa. Precisa de uma unção lá. Você precisa consagrar lá. Ali no Sem Terra, né? Era o lugar que a gente orava. O irmão Pedro ia lá, limpava pra gente. De vez em quando ele achava a cobra, ele tirava as cobras do meio do caminho para nós passar para orar, né? Aí o irmão Pedro deixou um lugar lá para nós, tudo bonitinho, com os negócios, uns banquinhos lá de árvore lá que ele fez lá. Irmão, quando eu cheguei lá, eu fiquei tão bravo. Olha os pessoal que foram morar lá no Sem Terra. Aí tinha um monte de ovo, um monte de macumba. Eu falei, pô, que perto de onde a gente vai orar, eu fiquei nervoso, entrei um pouco na cara também, né? Irmão, saí assim, saí brincando tudo lá, de raiva. Chutei ovo, chutei galinha, chutei tudo quanto é coisa, né? Quando eu cheguei em casa, o amigo estava lá esperando. Olha a confusão lá na minha casa. Aí, depois que eu fui, a minha ficha foi caindo. Deu problema lá em casa que não tem ideia. Aí eu falei, nossa, esqueci que eu tinha chutado tudo lá. Eu poderia até, não precisava aquilo, repreendia, deixava, né? Mas eu fiquei nervoso, mano. O servo de Deus limpou lá para nós orar, sabe? Limpou lá para a gente buscar Deus. Eu fiquei bravo. Pois o pessoal está precisando de Deus, está precisando de prosperidade, está acreditando nessas coisas, né? Cara, um monte de tosse, mano, tínhamos muito ovo, né? Aí depois ficar pedindo cesta básica, gasta o ovo tudo lá com os iriguidu, né? Aí ficar pedindo cesta básica para os outros. Aí, então o que acontece quando você entra numa batalha? Toda ação gera uma reação. Quantas vezes você quer ver uma coisa que sempre você pode ter uma surpresa em casa? Eu não sei como é que é aqui nos irmãos, mas antigamente minha mãe me levava para a consagração. Eu tinha 5 anos, ela me levava e eu ficava sentado lá, irmão, era 2 horas de oração. Ai, que castigo. A consagração terminava meio-dia. Quando chegava em casa, algum dos meus irmãos tinha quebrado um vidro, outro tinha brigado. Quando você vai consagrar, irmão, o inimigo deixa o negócio lá, ele fica te esperando, porque ele não pode com você. Mas alguém está lá na carne, deixa uma brecha então você lá, já começa a repreender lá na tua casa. Já começa a pedir o Espírito Santo para visitar lá. Já começa a pedir graça de Deus lá na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, para mim encerrar esta mensagem, que o meu tempo está indo embora, eu não gosto de passar do tempo. Vós permanecei na unção. Nós estamos usando isso aqui, né? A gente usa a espada do inimigo para cortar a cabeça dele, porque Davi usou a espada do inimigo, né? A gente usa para muitas coisas, até mesmo para pregar o evangelho. Mas a tua fonte é aqui, ó, rios de água vivas. Quando eu venho buscar uma mensagem, irmãos, às vezes tem alguns recursos, a gente pega aqui hoje. Eu tinha muita enciclopédia quando eu estava estudando, né? Eu tinha que ir na biblioteca, tinha muita coisa, senão a gente vai ali, bota uma palavra, a gente tem, é mais fácil, ajuda. Mas a tua fonte é o Senhor. Quem crê em mim? Rios de água viva fluirá do seu interior. Para fluir rios de água viva do seu interior, você precisa permanecer na unção. Para que você não seja mais um robô. Irmão, o inimigo bota a mensagem para mim pregar assim, ó. Eu tenho um livro que tem 1000 esboços, mas eu não pego nele para nada. Eu ando na unção. Às vezes eu estou na igreja, irmãos. Pai, não chegou, está chegando a hora de eu pregar. Não chegou a mensagem, chegou a mensagem. Às vezes ela chega, eu estou no público. Às vezes ela chega às 5 horas da tarde. Às vezes está faltando 1 hora para o culto. A mensagem chega, porque eu confio na fonte. Eu confio na fonte.
Eu tenho que me desligar de tudo. E às vezes pessoas se irritam comigo. Porque quando eu estou assim, qualquer barulho me incomoda. Porque eu estou esperando a mensagem do mestre. Aí quando o rádio liga, celular, se ligar uma música, até música gospel me irrita. Até hino evangelho, até pregação de qualquer pessoa. Eu estou esperando ali. Eu estou esperando da fonte. Aí eu falo, ele é muito chato, ele é muito nervoso. Não é, porque eu estou ali. Eu quero da fonte. Eu quero da fonte. E às vezes eu tenho que afastar de perto todo mundo. Porque eu preciso trazer um pão não com mortandela. Eu não preciso trazer tudo. Se eu for trazer tudo daqui, eu sou mais um robô. Eu sou mais um desses que fica mostrando revista para você, que é tudo programado lá. Aí ele vem e fala para você, já tem resposta para você. Quando você entra pelo caminho do Espírito Santo, você vai ver que ele traz para os dias de hoje. Evangelho é boas novas, é novidade de vida todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo sempre trará para o teu momento agora, o que tu precisa para agora. Aleluia, meu Deus. Glória. Oh, maravilha. Amém, meus irmãos? Amém. Quero chamar os irmãos aqui para nós cantar um louvor para mim encerrar, tá, irmão? Amém, Jesus. Vamos louvar mais um hino para nós encerrar. Não dá para ir mais. Olha, Jesus presente aqui, está presente aqui neste lugar.